Salmos 84, verso de número 11, parte A. Esta palavra que o Senhor, Ele nos deu quando a gente estava ali em Natal e pudemos compartilhar com os irmãos ali daquela cidade, e até então ainda não compartilhei aqui depois que voltei para Mossoró com a igreja, pois senti o desejo também de compartilhar com os irmãos. Salmos 84, verso de número 11. Eu vou usar aqui como subsídio um esboço aqui, que tem até mesmo aqui nessa Bíblia de estudo que eu tenho em mãos, apenas para complementar outras lições, verdades extraídas, que extraímos desse texto. Foi através de meditação e de oração. Portanto, eu convido você para, nesse momento, nós fazermos menção aqui da palavra. Como eu disse, eu costumo fazer uma leitura mais contextualizada. Hoje eu vou ler apenas a parte A aqui do verso 11, que diz assim: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. Vou repetir: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. Muito bem, está aí na tela o texto que nós acabamos de ler, a versão ali do Senhor Deus é sol e escudo. Muito bem, meus irmãos, este salmo aqui, o Salmo 84, assim como alguns outros salmos posteriores, foram da autoria dos filhos de Corá ou Coré, e como nada na Bíblia Sagrada está por acaso, muito menos essa passagem aqui, esse trecho aqui do Salmo 84, ele nos ensina algumas lições. O que temos aqui é metáfora. Nós temos uma metáfora usada aqui pelos filhos de Corá para falar a respeito de Deus. O que é uma metáfora? Uma metáfora é uma figura de linguagem em que se utiliza de sentidos figurados por meio de comparações. Então Deus aqui, com propriedade, com muita propriedade, os salmistas aqui, eles comparam Deus a um sol e também a um escudo. Por que disso? Quando nós falamos de sol, nós estamos falando daquela que é a maior estrela do sistema solar. Nós aprendemos algumas lições aqui, que quando o salmista diz que Deus é um sol, é importante destacar que ele não está dizendo que Deus é o sol, pois como muitos povos, infelizmente, na sua ignorância, adoravam o sol, até mesmo no Egito. Chegou a existir nos dias do faraó Akenaton a chamada religião do sol. Deus não é o sol. O que o salmista está dizendo é que Deus é um sol, fazendo uso de uma metáfora, até porque o nosso Deus é o Criador do sol, da lua, das estrelas, dos grandes luminares, como nós vemos no relato da criação. E aproveitando o gancho que ontem à noite, no nosso culto de ensino, nós ensinamos sobre isso, sobre as origens dos céus e da terra, sobre a criação do mundo, quando há muitas teorias, há muitos mitos acerca da criação do mundo, do universo. Porém, Moisés, pela revelação do Espírito de Deus, ele compartilha conosco no livro de Gênesis, no capítulo 2, aliás, desde o capítulo 1, sobre a origem dos céus e da terra. E no capítulo 2, versículo 4, que foi o texto que usamos como base para o ensino,
Moisés diz: estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então nós cremos piamente que foi o Senhor que fez os céus e a terra. Só para fazer aqui esse registro, quando o salmista ou os salmistas aqui dizem Deus é um sol, não estão afirmando que Deus seja o sol, porque Deus, ele é o Criador do sol, da lua, das estrelas, de todos os luminares, como está bem destacado ali no relato da criação, pois foi no quarto dia que Deus os criou. Agora, quando os salmistas dizem Deus é um sol, o sol, ele é símbolo de grandeza. O sol, ele é símbolo de soberania. O sol é grande. O sol é soberano. Embora existem, sim, outras estrelas bem maiores que o sol. Agora, vale destacar que o contexto aqui que os salmistas compõem este salmo, onde o conhecimento da astronomia, dos astros, era bem limitado comparado aos dias de hoje. Então, quando os salmistas compuseram este salmo e este trecho aqui deste salmo, o que eles tinham de conhecimento era que o sol, pelas observações já feitas desde a antiguidade, que o sol era o maior de todos os astros, visivelmente falando. Existem sim, foram descobertos e estão sendo descobertos até hoje muitos outros astros bem maiores que o sol. Atualmente, digo atualmente porque o tempo vai passando, as pesquisas, enfim, vão se aprofundando. Então, atualmente, a maior estrela é a chamada Stephenson N218. Mas no sistema solar, o nosso sistema onde o planeta Terra faz parte, o Sol é a maior estrela desse sistema. E todos os demais planetas que compõem o nosso sistema solar dependem deste astro, depende dessa estrela. Ela se destaca como a maior dessas estrelas do nosso sistema solar. O Sol é 109 vezes maior que a Terra. Aqui há que se observar que nós somos pequenos diante deste Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o homem se apequena. Grande é o Senhor. Deus é grande. Deus é soberano. E o homem precisa conscientizar-se disso. Aproveitando ainda o ensejo, como ensinamos recentemente a nossa congregação, Deus poderia ter usado qualquer outro tipo de material mais forte para formar o homem, mas Deus forma o homem do pó da terra. Isto fala da nossa fragilidade e como quando acontece que a morte chega para o homem, se cumpre Eclesiastes 12:7, o pó, o nosso corpo humano o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. É preciso o homem considerar que grande é o Senhor. Deus até que delegou poder, domínio para o homem sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre toda a terra, enfim. Mas o homem precisa reconhecer que grande e soberano é o Senhor, e que o centro da minha vida deve ser ocupado por Deus. Assim como o sol
está no centro e todos os demais planetas que compõem o nosso sistema solar giram em torno do Sol. Este é um movimento chamado de translação, que no caso do nosso planeta Terra leva em média 365 dias para completar a sua volta, o que corresponde a um ano em torno do Sol. Então o Sol está no centro. Deus deve estar no centro da minha e da sua vida. Deus deve ocupar prioritariamente o centro das nossas vontades, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, porque Deus é quem sabe o que é o melhor para a minha e para a sua vida. Há uma observação que fiz aqui a respeito, estudando um pouquinho, não manjo, certo? Não é a minha área, não sou astrônomo, sou leigo, mas de um pouquinho que a gente pesquisou aqui, uma observação que eu achei interessante é que o planeta mais próximo do Sol é ao mesmo tempo o menor, o planeta chamado Mercúrio. Isso eu posso aqui trazer uma aplicação para mim e para você, que quanto mais nós nos aproximamos desse Deus, nós podemos observar o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso. Se povos, como já citei, na sua ignorância, chegaram a adorar o Sol por causa da sua grandeza, do seu esplendor. Agora imagine que quando Deus, este Deus, criou o Sol, que aqui os salmistas usam como metáfora para simbolizar a Deus. Quando este Deus criou o Sol, somente pelo poder da sua palavra, quando disse, haja luz no primeiro dia, quando disse, haja uma expansão chamada céus no segundo dia, quando disse, apareça a porção seca, a terra ou os continentes, que as águas se ajuntem, formando os mares e oceanos. E agora no quarto dia, Deus também diz, haja luminares. E Moisés, pela revelação do Senhor, diz, e Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar durante o dia, o menor para governar à noite. Interessante que a Bíblia também diz ali naquele contexto, que Deus os pôs nos céus. Imagina, Deus pôs, isto fala de Deus ornamentando os céus, o universo. Quão grande é este Deus! Deus é um sol, Deus é grande. Os meus e os teus problemas, dilemas, dificuldades, tribulações não são nada diante deste Deus tão grande. Sabe por que Davi não hesitou em enfrentar, em aceitar o desafio do gigante Golias, que aos olhos dos homens era grande, e há 40 dias desafiava o exército de Israel, e chegava até mesmo a amaldiçoar por seus deuses o exército de Israel. Sabe por que Davi não hesitou? Porque Davi reconhecia que maior que Golias era o seu Deus, porque Deus é um sol, Deus é grande. Eu não me recordo, até porque já faz um bom tempo que a gente não vinha aqui, não me recordo se já citei aqui a história de um irmão, muito simples. Não é que porque você é cristão você não possa estudar, aprimorar seu conhecimento, ampliar os horizontes do seu conhecimento. Mas quando a Bíblia diz, por exemplo, que Jesus, certa feita, depois de ter pregado em 3 cidades, operado a maior parte dos seus milagres naquelas 3 cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, agora Jesus vai fazer uma oração. O texto diz, naquele tempo, Jesus orou ao Pai e disse, graças te dou, ó Pai,
porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos teus pequeninos. Mateus capítulo 11, versículo 25 a seguir. Não é que Deus passa a acepção de quem faz uma faculdade, de quem faz um mestrado, um doutorado ou um pós-doutorado. Não é que Deus passa distinção, discriminação. A revelação do Pai é oculta aos sábios e instruídos aos seus próprios olhos. Aqueles que se julgam sábios e instruídos a seus próprios olhos. Porque há muita gente que se julga tão sábio, tão instruído, tão inteligente, tão intelectual, mas se recusa a acreditar na existência desse Deus, que Ele é o Criador e o Rei do Universo. Moisés poderia ter ficado com o que ele aprendeu na ciência do Egito. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele disse ali no seu último sermão que Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito, era poderoso em palavras e obras. E ali nos centros acadêmicos do Egito, desde a antiguidade, era ensinado acerca da criação do homem, que o homem, a origem do homem, é quando o rio Nilo transbordava e semeava minhoquinhas no seu leito, e daquelas minhoquinhas surgiram os seres humanos. Então os sábios e instruídos daquela época, daquele tempo, preferiam acreditar nisso do que acreditar de que o homem veio de Deus, de que o homem foi criado por Deus. Então são estes ditos sábios e instruídos porque eles não aceitam outra tese, não aceitam que venham divergir deles. São estes que Jesus está dizendo, o Pai ocultou. E aos pequeninos é aquele que tem a humildade para receber o ensino dele, a revelação da sua palavra. Então, voltando aqui para a história, então aquele irmão muito simples, né, conhecimento limitado, mas que não abria mão da sua fé, ele agora passa a ser o tempo todo zombado por um professor universitário que morava na mesma rua que ele. E aquele professor chegava para ele e caçoava dele e dizia, irmão, você acredita mesmo que Deus existe? Acredito sim. Você quer me dizer então que o céu, o sol, a lua, as estrelas, tudo foi criado por um Deus, né? Isso mesmo. Irmão, pois eu só acredito que Deus existe se você me provar que Ele exista. E quando foi um certo dia, o irmão disse, tudo bem, eu aceito esse desafio. Como é que é, irmão? Você vai me provar que Deus existe? Vou sim. Como é que vai ser isso? Eu quero que amanhã o senhor venha aqui na minha casa ao meio-dia. Tem que ser ao meio-dia, não pode ser no outro horário. Desafio aceito. E aquele doutor contando as horas para chegar no dia seguinte, ao meio-dia, já se preparando para zombar do irmão mais uma vez. Quando foi ao meio-dia, ele chamou na frente da casa do irmão, disse, entra aí, pode entrar aí pelo beco. E quando aquele doutor entrou, ele disse, vamos, me acompanhe, por favor, até o quintal. E aquele professor, o que é que esse irmão está pensando, está aprontando, vai aprontar comigo? Quando chegou, ele disse, ei, irmão, me prova aí que Deus existe. Ele disse, eu provo, agora com uma condição. Eu quero que você olhe para o céu e você fixe o seu olhar no sol. Ele disse, não, irmão, não. Você não me disse que tinha uma condição. Se eu falasse que tinha uma condição, você não tinha vindo. Eu quero que, em primeiro lugar, antes de eu provar que Deus existe, que você olhe para o sol e encare o sol e fite o seu olhar no sol. E aquele doutor imediatamente disse, não, irmão, não vou fazer isso porque eu vou prejudicar a minha visão. Se eu olhar fixamente para o sol vai prejudicar a minha visão.
Aí o irmão disse: tá certo. Se você não consegue encarar uma criação, você quer apertar na mão do Criador, você não consegue nem encarar a criação, você já quer peitar o Criador? Então, irmãos, como Paulo escreveu na carta aos Romanos, os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder, sua divindade, claramente se vê e se percebe pelas coisas que foram criadas de modo que são inexcusáveis. O que é que Paulo está dizendo, trocando em miúdos? Não tem como um homem se desculpar diante de Deus, dizer que não sabia que Deus existia, porque está aí a digital de Deus, está aí nas suas criações. Então Deus, Ele deve ser o centro da minha e da sua vida. Que mais aprendemos quando os salmistas aqui dizem: Deus é um sol, além de estarem falando da sua grandeza, da sua soberania, e que por sua vez o homem deve reconhecer a sua fragilidade, sua dependência de Deus. A metáfora de Deus como um sol também nos ensina que Deus é aquele que ilumina a nossa vida. Então, quem não está em Deus está em trevas, está em escuridão. Deus, Ele é aquele que ilumina a nossa vida. Como está escrito em Malaquias capítulo 4, versículo de número 2, que o Senhor nosso Deus é o sol da justiça. Além de ilustrar a grandeza e soberania divina, o sol também, Deus como um sol, ilustra que Ele é a nossa luz. O sol possui luz própria, e os planetas que compõem este sistema solar dependem da sua luz. É ver uma aplicação bem prática, ao passo que nós estamos aqui, que é dia, pois, como falei, além dos planetas girarem em torno do Sol, que está no centro, e no caso da Terra, do nosso planeta, este giro, esta volta em torno do Sol, dura aproximadamente 365 dias. Este é um movimento chamado pela ciência de translação. Há um outro movimento que a Terra faz, que gira em torno do seu próprio eixo, chamado de rotação, que dura 24 horas. É que uma parte da Terra precisa ser iluminada durante a metade desse tempo pelo Sol, e a outra, por sua vez, pela Lua. Tudo uma sincronia perfeita que Deus criou. Agora nós estamos falando aqui, é dia. A nossa irmã Marília Lima, que nos acompanha lá do país da China, província de Guangdong, a terra, sem a gente perceber, ela está girando em torno do seu próprio eixo. Parte dela precisa receber os raios solares, precisa de iluminação. Hoje nós temos, com um avanço tecnológico, todo o aparato tecnológico, nós temos toda uma rede de iluminação, distribuição de iluminação, mas outrora não era assim. Outrora as pessoas dormiam até bem mais cedo, né? As pessoas dormiam bem mais cedo, né? Porque não tinha energia elétrica. Então a iluminação à noite dependia de um candelabro, de um candeeiro, enfim. Então precisamos de iluminação. Precisamos e dependemos deste Deus para clarear os nossos caminhos. O homem sem Deus, ele vive em trevas. O homem sem Deus, ele vive à palpadela. O homem sem Deus, ele vive na escuridão. O apóstolo Paulo escreveu e disse na segunda carta aos Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 4, o Deus deste século, Deus com D minúsculo, cegou
o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Enquanto o homem, é como você chegar para um deficiente físico visual e suponhamos, aqui é uma suposição, alguém tenha em mãos um colírio com eficácia de fazê-lo enxergar, e você chegar para essa pessoa deficiente visual, que é deficiente visual, e perguntar: você quer que eu aplique esse colírio nos seus olhos? Esse colírio tem o poder de fazer você, a eficácia de fazer você enxergar. Quem não aceitaria? Quem não queria? O Evangelho é assim também. O homem está em trevas, o homem está na escuridão. Você oferece, foi-nos apresentado esta luz para abrir os nossos olhos e sairmos das trevas. E cabe ao homem e à mulher querer. Mas infelizmente nem todos querem. Muitos preferem permanecer em trevas, na escuridão. Eu quero dizer para você que luz, que iluminação está em Deus. Porque Deus é um sol. Deus é grande, Deus é soberano, Deus ilumina a nossa vida. Olha, é natural ao longo da vida a gente cometermos erros, mas com o tempo nós vamos aprendendo com esses erros. E também eu poderia ter errado, poderia estar errando muito mais na minha vida se eu vivesse a despeito de Deus, se eu não quisesse Deus, não reconhecesse Deus como um sol. A sua luz tem permitido ver, olhar até mesmo para mim mesmo e notar e perceber que eu preciso mudar nisso, que eu preciso mudar naquilo. A sua vida em mim clareia o meu sentido, clareia o meu entendimento. Deus é a nossa luz. E para concluir essa primeira parte aqui da metáfora, Deus é um sol, interessante também que ninguém é capaz, como eu citei agora há pouco, a história lá do irmão e do doutor, ninguém é capaz de contemplá-lo no seu resplendor. Isso fala de que não que eu tenha que ter medo de Deus, não é esse tipo de contato, de aproximação com medo que eu tenho que ter de Deus, mas reverentemente eu tenho que ter reverência, honra ao me aproximar, ao fazer menção deste Deus. Pois a Bíblia diz, na carta aos Hebreus, que o nosso Deus é um fogo consumidor. E a raiz da palavra fogo ali faz alusão aos raios solares inflamantes de um sol, onde muita gente não tem hesitado em blasfemar deste Deus, em zombar dele, não levando em conta que este Deus, que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, que este Deus deve ser temido, respeitado, honrado, reverenciado. Um dos mandamentos diz que não podemos tomar o nome dele em vão, mas percebemos que nesta última hora muitos escarnecedores têm surgido, zombadores, e que não têm hesitado e não têm o mínimo de escrúpulo para zombar deste Deus. Estão desafiando, estão zombando deste Deus, não considerando que esse Deus é um sol. E tem um ditado, um adágio popular muito conhecido que diz: quem brinca com fogo acaba se queimando. Aqueles que outrora até zombaram, porém se arrependeram,
Este Deus é misericordioso, gracioso, generoso, mas aqueles que insistem em zombar, a Bíblia chama de filhos de Belial, filhos da perdição, escarnecedores, zombadores, que perseveram nos seus escárnios, nas suas zombarias, terão que um dia acertar contas diante deste Deus que é um sol, este Deus que é o sol da justiça, e Deus fará jus a este título, porque Ele é justo, justiça para aqueles que temeram, juízo para aqueles que o desprezarem. Existe também aqui, eu fiz questão aqui de anotar, para concluir, alguns benefícios do sol, bem interessantes aqui, é que o sol, ele é a maior fonte de vitamina D. 80 a 90% de vitamina D é oriundo do sol. É a principal fonte de vitamina D que produz cálcio no nosso metabolismo ósseo e que previne doenças autoimunes. Isso aqui não quer dizer que quem serve a Deus, que quem adora a Deus não possa enfermar, não possa ficar enfermo, porque enquanto estivermos aqui com este corpo corruptível, enquanto ele não for revestido da incorruptibilidade, nós estaremos sujeitos a padecer de enfermidades, nos recuperarmos, nos curarmos, em alguns casos não, até mesmo morrer em decorrência de uma enfermidade, como foi o caso do profeta Eliseu, profeta da porção dobrada do Espírito, o profeta que operou mais milagres, até mesmo o seu mentor, o profeta Elias. O profeta Eliseu chegou a ressuscitar mortos, mas ele adoeceu e morreu em decorrência daquela enfermidade. Então, quando eu falo de doenças ou enfermidade, não estou falando necessariamente de doenças físicas, porque há doenças que são espirituais e muito mais danosas e letais que propriamente doenças físicas. O homem tende a adoecer, quanto mais ele se afasta de Deus, ele tende a adoecer, seja moralmente, seja até mesmo espiritualmente, porque Deus, Ele é a nossa principal fonte de saúde, saúde mental, saúde psicológica. O sol também, ele diminui, curiosamente, o sol diminui o risco de depressão. Você sabia disso? Isso é comprovado cientificamente, que uma exposição moderada ao sol, porque o sol precisa ser respeitado, porque se for exageradamente, você pode sofrer de tonturas, desmaios, queimaduras. Veja que o sol precisa ser temido, Deus precisa ser reverenciado. Eu não tenho que ter medo de Deus. Deus não quer esse tipo de aproximação, que eu me aproxime dele em oração, tremendo, morrendo de medo, e que no primeiro vacilo ele vai me fulminar. Não é esse tipo. Que eu seja um cristão, que eu seja um crente fraco, mas que eu seja sincero diante dele, honesto diante dele, em reconhecer as minhas falhas, meus erros, minha dependência dele, total dele. Então, a exposição moderada ao sol diminui o risco de depressão, porque o sol ele estimula na gente uma substância chamada endorfina, que é a que mais combate a depressão, que é um tema muito atual. Então não estou dizendo também, que fique claro, não estou afirmando que quem tem Deus na sua vida não possa sofrer eventualmente de uma crise de depressão,
de ansiedade. Não. O que eu estou dizendo é que ser com Deus, ser com Jesus, nós, pela nossa natureza humana, como já falei, nosso corpo corruptível, nosso corpo de humilhação, como está escrito, corpo humilhado, abatido, que Paulo diz na carta aos Efésios, que foi corrompido, prejudicado, lesado pelo pecado, que está sujeito a fraquezas, que está sujeito a enfermidades. Então, nós precisamos da presença de Deus diariamente na nossa vida, porque Deus, Ele é a nossa fonte, nossa principal fonte de alegria, de ânimo. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais os problemas, as dificuldades se agigantam. As dificuldades, mais o homem se torna vulnerável, frágil, desprovido de proteção. E em último lugar, dentre tantos benefícios do sol, há um terceiro aqui que eu fiz questão de anotar, é que o sol, ele regula a qualidade do nosso sono. Ele regula o ciclo do sono. E Deus, como um sol, Ele é aquele, como disse o salmista no Salmo 4:8, aquele que me faz deitar e repousar seguro e acordar. O salmista diz: em paz me deitarei, logo pegarei no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. No Salmo 4:8, o salmista também diz: me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me susteve. Então guarde essa palavra, para que agora, em último lugar, deixa eu falar de Deus também como escudo. Como escudo, além de ser um sol, Deus também é o nosso escudo. Escudo fala de proteção, escudo fala de segurança, escudo fala de livramento para a nossa vida, que diariamente necessitamos, dependemos. Nesses dias, nesses tempos tão difíceis, onde a maldade predomina, onde a violência aumenta cada dia que se passa, se não tivermos Deus como o nosso escudo, quão vulneráveis, frágeis nós seremos e estaremos. Deus, Ele é o nosso escudo. Você pode, não é que seja errado, se alguém pode colocar concertina, coloca. Se alguém quer ter um cachorro para guardar ali o seu quintal, não há nada de errado nisso. Se eu colocar um alarme, enfim, segurança privada, não é sobre isso. O que eu estou falando é que a minha segurança deve estar principalmente em Deus. Eu não posso depositar toda a minha confiança num aparato de segurança humano, a despeito de Deus. Pois, como diz aqui também, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. O salmista também disse: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Observe que o salmista não está dizendo que não é para edificar a casa, e nem que o vigilante não tem importância. Ele está falando, sim, há construtores, há necessidade de construtores, há necessidade de segurança, há necessidade de sentinela, de guarda, mas se o Senhor não estiver em primeiro lugar, não for o centro, de nada vai adiantar a construção, de nada vai adiantar a sentinela. Falava ainda recentemente, quando Deus, por exemplo, deu domínio a Adão e aos seus descendentes, dizendo: dominai sobre as aves do céu, não é só sobre dominar aves propriamente ditas, mas também o espaço onde elas permeiam.
E a gente observa que o avanço da tecnologia, a gente observa que hoje o homem, o que a gente chama, alguns apelidam aeronaves de pássaro de asa de metal, os homens, eles sobrevoam, rasgam o céu atmosférico nos seus jatos particulares. Mas foi Deus quem deu a inteligência ao homem para projetar e para fazer voar ou sobrevoar. Quando Deus diz: domine sobre os peixes do mar, não somente os animais marinhos em si, mas até mesmo profundezas de mar, e como o homem, Deus deu inteligência para o homem projetar um submarino. Mas se não for Deus, em primeiro lugar, como segurança, como esse escudo na minha vida, eu tenho que reconhecer que tudo depende primeiramente, principalmente, da sua proteção, da sua segurança. E concluo aqui, depois que Abraão enfrentou vários reis, talvez por causa de possíveis retaliações, quando Abraão foi defender-os e resgatou seu sobrinho Ló, agora Deus chega para ele em Gênesis capítulo 15 e diz: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção, eu sou aquele que te guardo. Se não fosse a proteção de Deus, os livramentos de Deus, eu e você não estaríamos até aqui. Então reconheça Deus como um sol, como aquele que é grande, aquele que é soberano, maior, infinitamente maior que o homem e que os seus problemas, suas dificuldades, aquele que é o centro da nossa vida, aquele que nos ilumina, e também como escudo, como aquele que nos protege, aquele que nos guarda, e que se não fosse a sua proteção, os seus livramentos, nem eu nem você estaríamos hoje aqui. Mas glória a Deus e graças a Deus por sua proteção para conosco. Fique com esta palavra no seu coração. Se tiver alguém assistindo essa programação e desejar entregar sua vida para esse Deus, deixar que Ele guie através do seu Espírito os seus passos, sua caminhada, venha iluminar todo o teu ser. Reconheça Ele e queira reconhecer Ele como centro, como o mais importante, principal e primordial da sua vida e existência. Eu faço o convite para você nessa tarde. Como enfatizamos, é muito mais do que necessariamente mudar de uma religião. É conhecer este Deus e prosseguir em conhecê-lo. Como disse o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você conheceu um pouquinho desse Deus através dessa palavra, mas a sua palavra tem muito mais, e a sua comunhão diária com Ele, através de oração, de busca a Ele, vai revelar muito mais da grandeza deste Deus. Ele é maior do que essa tormenta dentro do seu lar. Ele é maior do que essa problemática no meio dos seus filhos, que tem dado dor de cabeça e você já não sabe mais o que fazer. Ele é grande, Ele é soberano. Espere no tempo dEle. Ele é o Senhor do tempo. Se você deseja nessa tarde entregar sua vida para Ele, ou quem sabe está afastado dos caminhos do Senhor e reconhece que depende da iluminação desse Deus, depende que Ele venha clarear a sua vida, o seu caminho, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a tua palavra, é o farol baixo e o farol alto da vida do homem, que o homem precisa para evitar os tropeços, as barreiras, as ciladas, as armadilhas que o inimigo prepara nesse caminho. Se tem alguém nessa tarde que ouviu essa palavra, recebe em seu coração e deseja entregar sua vida para Jesus, nós queremos orar
por você, em nome de Jesus. Eu já quero agradecer por essa oportunidade, agradecer por poder nessa tarde ser canal de Deus para a sua vida, podendo compartilhar essa palavra da parte de Deus. Nós estamos ali fazendo a obra do Senhor, a Igreja Evangélica Efraim, onde temos duas congregações, uma no Jardim das Palmeiras, outra no Conjunto Nova Vida, e os nossos dias de cultos na Igreja Efraim das Palmeiras é terça, quinta e domingo à noite, sábado à tarde, e no Nova Vida, quarta, sexta e domingo ao meio-dia. Nosso ciclo de oração amanhã às 15 horas na congregação Nova Vida, e à noite nosso culto de libertação na Efraim das Palmeiras. Essa é a nossa programação. Então, se desejar morar na região, desejar fazer uma visita, ou mesmo procure uma igreja próxima da sua casa. Apesar de que hoje em dia, irmão Xavier, é mais aconselhável a gente do que necessariamente dizer procura a igreja mais próxima, mas dizer procura a igreja mais próxima da Bíblia, de Deus. É verdade. Mas enfim, mas existem homens e mulheres tementes a Deus ainda nessa terra e que fazem a sua obra com desvelo, com amor, com sinceridade. Eu quero aqui agradecer a oportunidade em nome de Jesus, e vamos aqui concluir a nossa participação orando. Ore comigo nesse momento em nome de Jesus. Ore confiando que este Deus é maior que tudo e que todos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, a Ti oramos e Te agradecemos, Pai, por mais esta tão rica oportunidade de poder, Senhor, falar da Tua palavra, falar do Senhor, meu Deus, Te engrandecer, Te exaltar, Te glorificar. Queremos, Pai do céu, reconhecer que Tu és grande, que Tu és soberano, que Tu és maior que tudo e que todos. Tu és maior, meu Deus, infinitamente maior que o homem, que os governos, que os impérios mundiais, meu Deus, que o Senhor é o Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há, que Tu és maior que a nossa dor, que Tu és maior. Revela-se, Senhor, para essa pessoa que está com uma dor tão grande, um problema para ele tão grande, meu Deus, que maior é o Senhor. Meu Deus e meu Pai, que para o Senhor não há nada impossível. Senhor, aquele que está, Senhor, ainda em trevas, Senhor, que o Senhor possa iluminar a vida dessa pessoa, que possa, como disse o Teu servo apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, ser transportado do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por Tua proteção, por ser o nosso escudo também, nos livrar diariamente, Senhor, nos proteger, continua nos guardando. Meu Deus, continua abençoando esta TV, abençoando, meu Deus, sua grade de programação, os apresentadores, programas, patrocinadores, em nome de Jesus, Senhor. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Vou ficando por aqui e fiquem todos na paz do Senhor Jesus mais uma vez. Amém, Deus pastor. abençoe. Amém. Quero agradecer já aqui o pastor Judenberg, né? Que sempre está tirando um tempinho seu. A gente sabe as dificuldades que se tem de um ministério, né, pastor? A gente sabe tudo que tem que se fazer no ministério, mas o pastor Judenberg sempre que recebeu o convite para estar aqui, sempre esteve aqui conosco. Muito obrigado. Amém. Deus continue abençoando. Quarta-feira estaremos de volta, né? Em nome de Jesus. Se Deus nos permitir. Se Jesus não voltar para buscar a sua igreja, né, pastor? Isso. Amém? Isso. Amém? Amém. Deus abençoe, pastor. Amém. Deus abençoe.